Todos juntos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Meus irmãos, nesta noite nós agradecemos pela vida das crianças. Vamos estudar um dos textos mais conhecidos da palavra do Senhor. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que Salomão nos instrui nesta palavra? Só esperar um barulho. Não é o meu não, porque quando é o meu desligo para. Então não é o meu não. Mas vamos lá. Salomão nos instrui sobre a responsabilidade e o dever dos pais. O principal verbo de Provérbios 22:6 é ensina. É o tema de Provérbios, a ideia de ensinar. Os pais ensinam, têm a oportunidade de ensinar e educar os seus filhos. Vamos ver partes por partes o verso. Ele assim começa: ensina a criança. Hanak é a palavra hebraica utilizada. Interessante é que ela tem o significado de dedicar ou inaugurar. A palavra é usada para construção, para uma casa, quando ela está concluída, seja uma casa religiosa, uma casa particular. Também significa dedicar, mas uma das traduções é exatamente começar. Em Provérbios 22:6, Hanak é traduzido por ensinar, que significa treinar a criança. Ensinar no sentido de treinar uma criança, educar a criança, iniciar a criança em um conhecimento. Há alguns sinônimos desse verbo. Um deles é kadesh, que na língua hebraica significa separar. Mas nós temos aqui ensinar no sentido de inaugurar, não tendo o verbo em si alguma ideia de dedicação para alguém ou para alguma coisa, mas no contexto a gente percebe uma dedicação, uma consagração. Quando eu ensino a criança, se é um caminho religioso, eu ensino para a dedicar, para inaugurar na palavra de Deus. No geral, Hanak e seus derivados se referem a uma ação associada com estruturas. Isso é muito interessante. Você vai dedicar um muro que acabou de ser feito, um altar, um edifício, uma imagem. Porém, em Provérbios 22:6 se refere não a uma estrutura, no sentido de inaugurar, dedicar, consagrar, mas é um verso em que o verbo Hanak aparece e que se refere a pessoas. Isso é muito interessante, porque muda o sujeito. Na verdade, agora é uma pessoa, é uma criança. Interessante é que na cultura hebraica, Hanak tem a ideia de uma ação comunitária. Envolve algum tipo de oferenda. Quando o templo de Salomão foi ser consagrado ao Senhor, quando o povo volta do cativeiro babilônico, e você tem o templo de Esdras também sendo consagrado, a ideia é a palavra ensinar de Provérbios 22:6, só que ali sendo usado para uma estrutura, envolvendo uma prática israelita muito importante, rituais de inauguração, início de uma estrutura religiosa, ou seja, isso era muito importante para o povo judeu. Vamos consagrar, vamos iniciar. Quando é usado em Provérbios 22:6 para criança, ensina a criança, o verbo hebraico Hanak tem o sentido de dedicar. Ensina a criança, dedica a criança na cultura, no ensino religioso, consagre-a a Deus. Como? Por meio da instrução que é dada para a criança. Salomão continua dizendo da criança. A palavra hebraica aqui é na'ar, significa menino, moço ou criado. É uma palavra usada muito no Antigo Testamento, há uma gama de significados, cerca de 200 vezes. Aparece a palavra na'ar, traduzido de várias formas. Por exemplo, no livro de Êxodo,
essa mesma palavra criança em Provérbios 22:6, no idioma hebraico, é usado para falar de um garotinho, igual Wesley Júnior hoje, chamado Moisés. Recém-nascido, ele é chamado de criança. Também nós temos no segundo livro de Samuel o termo sendo usado para se referir ao filho recém-nascido de Batseba. Davi e Batseba tem um filho, ele é bem criancinha, é a mesma palavra usada para ele que é usada em Provérbios 22:6. Só que nós temos uma outra questão. No mesmo segundo livro dos Reis, nós temos Absalão, filho de Davi, sendo chamado de Naar pelo seu pai. Só que no contexto ele já é jovem, não é criança mais, ele é jovem. Então olha só, a palavra indica desde alguém pequeno, quase recém-nascido, até um jovem. E para a gente ampliar mais ainda a nossa visão, no livro de Gênesis, nós temos um rapaz que vê uma moça muito bonita, se enamora dela, quer se casar com ela, e a palavra usada é a mesma palavra da criança, em Provérbios 22:6. O texto de Gênesis fala: não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Olha que interessante. A palavra traduzida por criança, em Provérbios 22:6, é usada por Davi para falar do seu filho Absalão, jovem. É usada por um moço no contexto de casamento. Lembrando que eles se casavam bem mais cedo na cultura israelita. Então, em Provérbios 22:6, a gente tem que interpretar. A palavra, ela pode indicar a palavra no geral, alguém na faixa etária entre o desmame, mas também indica a juventude, chegando próxima à ideia, à data de casamento, que na cultura judaica era entre 12 aos 15 anos. Em Provérbios, o que o texto quer nos falar? Indica os primeiros anos de uma pessoa, abrangindo, talvez, até os princípios da sua adolescência. Então, não apenas a criança recém-nascida, a criança pequena, mas até os princípios da adolescência ensina a criança e o pré-adolescente no caminho em que deve andar. E o que significa agora? Vamos caminhar um pouquinho mais. Na continuidade, Salomão escreveu: no caminho em que deve andar. Na Escritura Sagrada, os termos grego e hebraico para indicar caminho não denotam apenas uma extensão de chão batido, uma estrada feita com um pavimento ou de outro material. Não é usada só no sentido literal de caminho, onde eu piso e com meu pé eu vou empurrando o caminho para trás. Essa é a ideia literal grega e hebraica de caminho, que é também a nossa ideia literal, você está em cima do caminho. A palavra também é usada metaforicamente, figuradamente. Caminho no Novo Testamento e Antigo significa o curso da vida humana, uma conduta em relação a Deus e ao ser humano. A palavra hebraica usada por Salomão é derek. Derek significa caminho, estrada, jornada, maneira, trabalho. No geral, significa o caminho, o chão gasto ou batido, de tanto se andar dele. Mas também é o conceito metafórico de Derek, que quer dizer a ação, o comportamento de cada indivíduo, o justo na sua justiça, o ímpio na sua impiedade, o servo de Deus com Deus, aquele que não tem Deus se afastando cada vez mais e a gente torcendo para voltar à presença de Deus. Em um dos usos metafóricos, os pais devem ensinar a seus filhos que guardem os caminhos do Senhor, andem na cultura dada por Deus, a cultura religiosa, ensinando a palavra de Deus. Isso está em conexão com Provérbios, escrito por Salomão. Salomão é o homem mais culto, é o homem que estuda, e Salomão conhece o livro de Gênesis, conhece o Pentateuco. Tem um verso no livro de Gênesis que diz assim: porque eu o escolhi, Deus falando de Abraão, eu o escolhi
para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Sendo Salomão rei de Israel, tutor espiritual da nação de Israel, é requerido dele que não fale apenas da cultura geral, que também é abrangido por Provérbios 22:6, ensinar na ética geral, na moralidade geral, ensinar na matemática, na física, na química, fazer com que a criança tenha cultura nessa área, mas há também o sentido religioso, conduzir nos caminhos do Senhor. E aí nós temos a expressão traduzida, em que deve andar. E aqui é muito interessante também, que não é a forma totalmente literal. A gente tem uma questão interessante aqui, em hebraico é al-pi. É essa expressão hebraica que é traduzida por em que deve andar. Pi, por mais que te lembre aquela letrinha grega, a palavra pi na língua hebraica vem de pé. Só que pé para nós é o nosso pé. A palavra pé na língua hebraica quer dizer boca. Então, al-pi é conforme a abertura da boca. Essa é a interpretação literal. Nesse sentido, Salomão afirma que os pais devem iniciar a criança na abertura, referindo-se à abertura da boca, a abertura do seu caminho. Quando a palavra hebraica pi ou pé é antecedida por uma preposição, ela ganha o sentido de conforme, de acordo com. E aí vem a tradução de Provérbios 22:6, conforme o caminho da criança. É função dos pais, é responsabilidade dos pais iniciar a criança na abertura do seu caminho. A criança vai crescendo, vai desenvolvendo, aí ela vê algumas possibilidades, a ideia de uma boca abrindo, os caminhos vão se abrindo diante dela, e os pais vão nesse momento, onde a criança já vai crescendo, já vai tendo a sua ideia de escolher, já vai tendo as suas capacidades formadas, os pais nesse momento, na abertura dos caminhos, vão chegar aos filhos e vão aconselhá-los. Quando a criança for crescendo e chegar à abertura do caminho da vida, suas possibilidades, podendo andar sozinha e escolher, é importante a conscientização dos adultos, para que elas, nessa estrada, sejam instruídas e ajudadas a como se comportar, a qual passo dar, a qual escolha fazer diante da abertura dos caminhos que estão diante dela. É isso que Salomão vai nos ensinar. Os pais devem, diante das possibilidades dos filhos, mostrar a eles os deveres, os perigos, as bênçãos de cada caminho, concedendo instrução, dizendo: meu filho, se for por aqui, tem deveres, responsabilidades. Se for por acolá, você vai ter alguns perigos. Aqui também, mas pelo menos aqui está do lado de Deus. Lá é a ausência de Deus. Então eu vou te instruir e você vai escolher, na ideia dos perigos, como escapar deles, na ideia de garantir as bênçãos do caminho. Tudo isso envolve ensinamento religioso, mas também assuntos gerais de moralidade. E aí nós continuamos, no caminho em que se deve andar. Não indica vocação, eu sei que a gente tem que instruir também o jovem na vocação. O que você vai ser? Qual é o seu trabalho? Qual é a sua dinâmica de vida? Só que Provérbios aqui, Salomão não pensa no caminho em que deve andar, no sentido de vocação da criança. Isso ela vai crescer, vai escolher a profissão, o jeito de vida. Salomão pretende que os pais instruam as crianças dentro da sua natureza de criança como tal. Ele fala do caminho da criança, a sua maneira de agir. Toda a instrução da juventude precisa ser de acordo com a natureza da juventude. A instrução deve regular-se de acordo com o estágio.
de cada vida, as suas peculiaridades. O método de educar deve ser organizado de acordo com o grau de desenvolvimento que cada indivíduo chegou na sua visão moral, mental, corporal, emocional. O ensino dos pais deve ser adequado ao caráter do indivíduo. Disso se deduz que os pais devem educar o temperamento de cada criança. Primeiro, estudar o temperamento de cada criança e adaptar o modo de vida dela ao ensino. Salomão vai dizer que os pais devem, no ensino aos seus filhos, respeitar a individualidade deles, mas sempre alertá-los quando o desejo deles estiver equivocado. O pai aconselha, a mãe aconselha, os adultos trazem aconselhamento. Há um provérbio, outro provérbio de Salomão, que vai dizer: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminho de morte. Então o pai faz a leitura, a mãe faz a leitura, o adulto faz a leitura, percebe a natureza da criança, fala na linguagem do jovem, fala do jeito do adolescente, a capacidade intelectual, moral, emocional, mental, mas sempre se lembrando de instruir. Não é fazer uma mera leitura e dizer: é assim mesmo, é jovem, é assim mesmo, é adolescente. Claro que é a coisa que o jovem faz, a coisa que o adolescente faz, e a gente sempre aconselhando, orando e tentando ajudar. Mas o que Salomão está dizendo? A gente faz a leitura, age daquela forma, é própria da idade, mas Salomão diz: olha, instrui para que amadureça, instrui para que não caia no mesmo erro, respeitando as individualidades, a idade, a capacidade, sem dúvida, mas trazendo a palavra do Senhor e aplicando em cada contexto. Por fim, Salomão afirma: ainda quando for velho, não se desviará dele. O rei de Israel ensinou que os pais devem fixar o ensino na mente dos filhos, por inculcação diária, até que a sua impressão se torne indelével. Ensinar a praticar a palavra de Deus, para que haja um hábito. Hoje eu tive o privilégio de dar aula com o João Vitor, lá nos adolescentes. E aí nós estávamos falando sobre hábito. Leitura é hábito. Aí eu falei com ele: faça uma devocional diária. Às vezes vai cansar, às vezes não vai se lembrar. É assim, acontece. Mas quando a gente vai criando o hábito, aquilo faz falta. Então Salomão diz: pai, ajuda, não é que você vai criar para o filho, não é isso, mas ajuda o filho a criar um hábito de ler a Bíblia, de orar, de ser dependente do Senhor. E quando a natureza dele, a vontade dele, o desejo dele, quando a idade dele, talvez algumas coisas chamarem mais atenção, uma ideia, uma noção de hábito foi criada. E aí certamente, mesmo que seja de tempos em tempos, o hábito falará mais forte. O ensino está presente no coração. O pai e a mãe ensinaram. Então os pais também devem orar pedindo a bênção de Deus: Senhor, me ajude a educar, a ensinar, para que assim o meu filho, minha filha cresça na palavra do Senhor. De acordo com Salomão, não existe qualquer probabilidade de que tais impressões ensinadas às crianças pelos pais sejam apagadas e que tais hábitos sejam destruídos. Então, olha que responsabilidade, os pais em particular, os adultos também, nós temos de dar exemplo, temos a responsabilidade de ensinar, que eu falei no início, a palavra principal de Provérbios 22:6 é o verbo ensina, dedica, consagra. A gente às vezes se apega para outras partes, mas o principal é a palavra de Provérbios: ensina a criança, faz a parte, e aí ela nunca vai se esquecer daquilo que o pai ensinou. Uma vez eu estava numa roda de colegas, havia um filho de um pastor, e aí alguém disse assim: esse aí saiu porque o pai não educou.
E aí aquele filho de pastor disse assim: não, fala do meu pai é pastor e homem sério. Eu não obedeci, mas o meu pai me educou. Eu vou responder pelo meu ato diante de Deus, mas não fala mal do meu velho. Desculpa, ele falou assim: não fala mal do meu velho. Meu velho me ensinou. Eu saí, mas ele educou. Então, Salomão diz: ensina, e o filho nunca vai se esquecer. Ensina, e o que o pai ensinou, talvez ele nem siga 100%, mas ele não vai se esquecer daquilo que o pai plantou no coração e responderá diante de Deus pela feitura ou não do ensino dos pais. Os pais não convertem os filhos, apenas Deus converte. Porém, os pais cristãos têm a responsabilidade, por meio do ensino, de ser os principais instrumentos para que a palavra de Cristo alcance o coração dos filhos. O pai não converte, é o Espírito, mas o pai prega a palavra, a mãe prega a palavra, a igreja prega a palavra, ensina. É isso que Salomão está dizendo, é a grande responsabilidade do texto. Então, como pastor, eu peço que os pais e nós adultos presentes nesta noite ensinemos os jovens no caminho em que devem andar. Eles estão com a vida dinâmica, estão com muita, lembra da ideia da boca aberta, no sentido de caminho aberto, que Salomão diz aqui. Há tantos caminhos, há tanta possibilidade, há tanta abertura para eles. Nós, como igreja, devemos aconselhá-los, devemos orar por eles, devemos ajudá-los e devemos também zelar pela boa espiritualidade de cada um deles. Estão em maturidade e em crescimento espiritual. Então eu concluo a minha palavra nesta noite, que os pais presentes nesta noite ensinem os filhos do caminho em que devem andar, tendo a convicção de que seus filhos jamais se esquecerão dos seus ensinamentos. É isso que Salomão ensina. Sempre a raiz ficará plantada no coração. Conversão é com Deus, mas a conduta, o pai ensina, o adolescente assimila, às vezes desvia alguma coisa, mas o básico está sempre no coração e pode ser uma semente plantada para uma futura volta para a presença do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos sustente e que essa palavra fale ao nosso coração hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.